Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e falo-vos na semana em que o Banco de Portugal divulgou uma das suas publicações mais importantes, o Relatório de Estabilidade Financeira, um documento que faz um diagnóstico do mercado e do sistema financeiro português, analisando os riscos para a sua solidez. Vamos ouvir agora a Vice-Governadora Clara Raposo explicar o panorama da estabilidade financeira em Portugal. A trajetória de redução das vulnerabilidades que caracterizou a nossa economia na última década manteve-se e, portanto, a descida da inflação levou o BCE a iniciar o processo de descida de taxas de juros, que já desceram 75 pontos base desde junho. O crescimento económico em Portugal confirmou-se superior ao da área do euro, apesar de com revisões mais recentes em baixa. O mercado de trabalho continuou resiliente, tivemos uma baixa taxa de desemprego que se tem mantido e Estado, famílias e empresas continuaram a reduzir o seu endividamento e tivemos também um aumento da poupança que se estima para as famílias portuguesas na ordem dos 11,5% para o final deste ano. E o próprio sistema bancário, que nós acompanhamos com especial atenção, foi uma fonte de estabilidade com bons níveis de capital, liquidez e de rendibilidade que aumentaram e que têm promovido o regular financiamento da nossa economia, e é isso essencialmente que a estabilidade financeira também significa. E aquilo que nós perspectivamos e que também acompanhamos com os boletins económicos que o Banco de Portugal vai produzindo é que prossiga esta trajetória de redução da inflação para o target que o BCE estabeleceu e que o crescimento económico em Portugal se mantenha positivo, superior ao da área do euro, apesar de, enfim, com alguma contenção, como vimos mais recentemente. Neste momento, se calhar, os riscos que mais nos preocupam no que diz respeito à nossa economia têm a ver com o contexto externo, com o contexto geopolítico de elevada conflitualidade, até em termos militares, acompanhado de um novo ciclo político em países muito relevantes, como os Estados Unidos, o que pode gerar e que tem gerado alguma incerteza significativa quanto à evolução das relações entre grandes blocos económicos nos próximos tempos, o que naturalmente poderá afetar a economia portuguesa. Igualmente também, neste novo contexto, até poderão vir a surgir novos choques inflacionistas que poderão levar a que as condições de restritividade da política monetária acabem por se manter por um período mais alargado do que aquilo que tínhamos estimado até agora. Não é esse o nosso cenário central, como sabem, mas não deixamos de alertar para a possibilidade destes riscos que não controlamos de todo aqui diretamente se poderem vir a materializar, depois naturalmente com impactos para o desempenho do Estado, das empresas, das famílias, do próprio mercado residencial imobiliário e com reflexos também no setor bancário. Como é habitual, o Relatório de Estabilidade Financeira dá especial atenção ao sistema bancário. A Vice-Governadora do Banco de Portugal apresenta algumas das principais conclusões da análise à Banca Nacional e nomeia os cenários que poderiam ameaçar o seu equilíbrio. Nota ainda para as novidades sobre reservas de fundos próprios e para as recomendações para novos contratos de crédito, incluindo os que forem feitos ao abrigo da garantia pública para a compra de casa. E, na verdade, aquilo que sabemos, porque é algo que é uma constante, particularmente nestes últimos 2 anos, é que a caracterização do setor bancário é de elevada liquidez, com estabilidade na qualidade de crédito dos seus ativos, níveis crescentes de rendibilidade e também de melhoria nos seus rácios de capital, o que nos transmite alguma tranquilidade, mas claro que temos de pensar nos tais cenários adversos que poderão desacelerar a atividade económica, ter consequências eventualmente até para o desemprego que tem sido tão resiliente até agora e num cenário diferente, com estas características, a qualidade do crédito concedido pelos bancos também sentirá esses reflexos e os bancos seriam aí afetados. Um outro ponto que é importante mencionarmos é que o atual processo de descida de taxas de juros também vai pressionar a margem financeira dos bancos. Temos, aliás, um tema em destaque que analisa um pouco a forma como a margem financeira dos bancos se vai variando com alterações de taxa de juro e, essencialmente, sabemos que vamos ter aqui uma maior pressão na margem, mas também não temos a expectativa de as taxas de juros futuras virem a ser tão baixas como aquilo que tivemos no período anterior ao inflacionista, o que também, apesar de tudo, traz aqui alguma proteção nesta dimensão. E, por último, existem os tais desafios estruturais que são muito importantes para a banca, são importantes para a economia como um todo e nos quais sabemos que os bancos têm de fazer um trabalho muitíssimo importante, que tem a ver com as alterações climáticas e também o desafio
tecnológico e da ciberresiliência. Em relação a este último, o Banco de Portugal conduziu em 2024 um teste à ciberresiliência das nossas instituições de crédito, fazendo uma extensão de um teste de stress realizado pelo Banco Central Europeu, e tem a oportunidade de ver uma caixa com essa análise neste relatório de estabilidade financeira. Quanto às alterações climáticas, o Banco ainda recentemente no Boletim Económico também publicou um tema em destaque sobre esta matéria. Desde o último REF publicámos o nosso relatório anual da exposição do setor bancário a risco climático. Portanto, são temas que nós acompanhamos com muito cuidado e as instituições bancárias também terão de o fazer. E, portanto, aquilo que se espera é que os bancos estejam a preparar-se para o futuro e que consigam aproveitar o bom desempenho recente para constituir reservas, para se prepararem para cenários mais incertos e investirem naquelas áreas que serão de facto estratégicas para os seus modelos de negócio. Nestes últimos meses, temos algumas novidades no que diz respeito à introdução de reservas de fundos próprios libertáveis. O ano passado anunciámos e este ano pusemos em vigor aquela reserva nova para risco sistémico setorial que tem a ver com a exposição dos bancos imobiliário residencial em Portugal, que nós sabemos que tem um peso significativo. Portanto, desde o dia 1 de outubro, os bancos que utilizam o método de mudações internas têm esta reserva em vigor, e queria dar essa nota como novidade. E concluímos a consulta pública também à introdução da nova reserva contracíclica de fundos próprios. Ela já existia em Portugal, mas foi sempre calculada como 0%, de acordo com a metodologia que estávamos a utilizar até agora. Mais recentemente houve uma alteração no enquadramento ou no framework, se quiserem, de análise de quando se deve, do momento certo para se introduzir as reservas contracíclicas. Fizemos essa análise, explicámos, temos também um tema em destaque que tenta motivar um pouco melhor ou justificar melhor para quem tenha um interesse muito concreto em perceber melhor o funcionamento desta reserva. Temos um tema que explica o porquê de estarmos a introduzir uma reserva contracíclica desta natureza. Apenas entrará em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2026, de acordo com a conclusão a que chegaremos, ou não, vamos ver, com base na análise da audiência de interessados que fizemos até agora. Por último, apenas dizer-lhes que dentro destas reservas, estas reservas são libertáveis, não é? Portanto, tem essa característica, e ao introduzirmos estas duas reservas, Portugal, ficamos essencialmente na mediana deste conjunto de países que têm introduzido reservas desta natureza na área do euro, e, portanto, sabemos que nos comparamos bem com aquilo que se está a passar no panorama do Eurosistema. Como sabem, o Banco de Portugal recomenda um conjunto de limites à taxa de esforço, ao tal rácio loan to value, à maturidade dos empréstimos, aos pagamentos regulares de capital e juros nestes empréstimos, e essencialmente o que verificámos foi que durante o primeiro semestre do ano as instituições continuaram a cumprir na generalidade a recomendação macroprudencial do Banco de Portugal, e é a nossa expectativa que assim continue a ser nos próximos tempos. E o Banco de Portugal, naturalmente, vai continuar a monitorizar o cumprimento da recomendação, incluindo aqueles créditos que possam vir a ser concedidos ao abrigo da garantia que o Estado dará aos bancos a crédito concedido a menores de 36 anos, e faremos esse acompanhamento que, sendo material, se for material, e se tiver algum impacto no risco para as instituições e para o sistema bancário como um todo, naturalmente o Banco de Portugal analisará no plano macroprudencial e poderá mitigar ou reduzir estes riscos que forem identificados. Acabámos de ouvir um resumo da apresentação do relatório de estabilidade financeira pela vice-governadora do Banco de Portugal. Pode consultar o documento em bportugal.pt e a versão completa da conferência de imprensa, com participação do Governador do Banco de Portugal e com resposta às perguntas dos jornalistas, no canal de YouTube do Banco. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Obrigado por ter estado connosco. O próximo relatório de estabilidade financeira será publicado em maio de 2025. Até lá!